Chegamos então ao nosso 28º episódio dessa jornada do Lê com a Gente. Essa série que vocês estão nos acompanhando do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Dr. Joe Dispenza. Eu me chamo Lisiane Pesce, nessa jornada minha amiga Débora está junto conosco. Débora, tudo bem? Olá a todos novamente, tudo bem? Vamos então lá para o 28º, iniciando hoje o capítulo 8º. Boa! Começa para nós então? Vamos começar hoje? Sim, então hoje eu começarei, olha só. Vamos lá. Meditação desmistificando o místico e as ondas do seu futuro. No capítulo anterior, escrevi sobre a necessidade de fechar o espaço entre quem realmente somos e a imagem que apresentamos para o mundo. Quando somos capazes de fazer isso, podemos dar os passos para liberar a energia necessária para sermos o eu ideal, modelado conforme alguns grandes nomes da história mundial, como Gandhi ou Joana d'Arc. Como disse, uma das chaves para quebrar o hábito de ser você mesmo é trabalhar para ser mais observador, que isso implique ser mais cognitivo, monitorar os seus pensamentos, adotar a calma ou focar mais a atenção em seus comportamentos e em como os elementos de seu ambiente podem desencadear respostas emocionais. Assim, a grande pergunta aqui é como você faz tudo isso? Em outras palavras, como você se torna mais observador, rompe seus vínculos emocionais com o corpo, o ambiente e o tempo e fecha a lacuna? A resposta é simples: a meditação. Você pode ter notado que até este ponto o livro que tenho provocado com breves alusões à meditação como método para quebrar o hábito de ser você mesmo e começar a criar uma nova vida com o seu eu ideal. Disse que as informações na parte 1 e 2 desse livro iriam prepará-lo para entender o que está fazendo quando aplicar as etapas da meditação que praticará na parte 3. Agora é hora de explicar o funcionamento do processo a que me refiro como meditação. Quando utilizo o termo meditação, pode vir à mente a imagem de uma pessoa sentada, com as pernas cruzadas na frente de um altar em casa, um yogi barbudo de túnica, sentado em uma caverna isolada nos Himalaias ou alguma outra visão. Esse indivíduo pode ser uma representação do que você entende como meio de ficar quieto, esvaziar a mente, focar toda a atenção em um pensamento ou se engajar em qualquer uma das outras variações da prática de meditação. Existem muitas técnicas meditativas, mas nesse livro o meu desejo é ajudar a produzir o benefício mais esperado da meditação, a capacidade de acessar e entrar no sistema operacional da mente subconsciente, de modo que você molde de simplesmente ser você e seus pensamentos, convicções, ações e emoções, para observar essas coisas. E então, quando estiver lá, reprogramar subconscientemente seu cérebro e seu corpo para uma nova mente. Quando você sai da produção inconsciente de pensamentos, convicções, ações e emoções e assume o controle mediante a aplicação consciente de sua vontade, pode soltar as correntes de seu ser antigo, eu, para se tornar um novo eu. Como você chega ao ponto em que é capaz de acessar esse sistema operacional e trazer o inconsciente à consciência, é o tópico que cobriremos do restante desse livro. Uma definição de meditação: familiarizar-se com o eu. Na língua tibetana, meditar significa familiarizar-se com. Assim sendo, utilizo o termo meditação como sinônimo para autoobservação, bem como autodesenvolvimento. Afinal, para nos familiarizarmos com alguma coisa, temos que passar algum tempo observando-a. Mais uma vez, o momento-chave para fazer qualquer mudança é deixar de simplesmente ser tal coisa para observá-la. Outro modo de pensar nessa transição é que se trata de passar de agente para agente observador. Uma analogia fácil que posso utilizar é de que quando atletas ou artistas, jogadores de golfe, esquiadores, nadadores, dançarinos, cantores ou atores desejam mudar algo em sua técnica, a maioria dos treinadores faz com que assistam a vídeos deles mesmos.
Como você pode mudar de um antigo modo operacional para um novo, a menos que possa ver como são o antigo e o novo? É a mesma coisa com seu antigo eu e o novo. Como você pode parar de fazer coisas de um jeito sem saber como é esse jeito? Frequentemente utilizo o termo desaprender para descrever essa fase da mudança. O processo de se familiarizar com o eu funciona em duas vias. Você precisa ver o antigo e o novo eu. Você tem que se observar de maneira muito precisa e vigilante, como descrevi, que não permita que algum pensamento, emoção ou comportamento inconsciente passe desapercebido. Como você tem o equipamento para fazer isso graças ao tamanho do seu lobo frontal, pode-se examinar e decidir o que deseja mudar a fim de ter melhor desempenho na vida. Né? Autoconhecimento. Muito bom, muito bom. Ele vai refinando cada vez mais essa dica, né? Decida parar de ser o antigo você. Quando consegue ficar consciente dos aspectos inconscientes do antigo eu, a que está acostumado, e enraizado no sistema operacional do subconsciente, você começa o processo de mudar qualquer coisa em si. Que pessoas você normalmente dá quando resolve seriamente fazer, não, que passos, desculpa, pessoas, que passos você normalmente dá quando resolve seriamente fazer algo diferente? Você se isola do seu mundo externo para um período suficiente para pensar sobre o que fazer e não fazer. Começa a ficar ciente de muitos aspectos do antigo eu e começa a planejar um curso de ação relacionado ao novo eu. Por exemplo, se você quer ficar feliz, o primeiro passo é parar de ser infeliz. Isso é, parar de pensar os pensamentos que o fazem infeliz e parar de sentir as emoções de dor, tristeza e amargura. Se desejar ficar rico, provavelmente decidirá parar de fazer as coisas que o deixam pobre. Se quer ser saudável, terá que parar com o estilo de vida insalubre. Esses exemplos servem para mostrar que primeiro você tem de tomar a decisão de parar de ser o antigo você em tal medida que abre espaço para uma nova personalidade, pensar, agir e fazer. Portanto, se elimina os estímulos de um mundo exterior, fechando os olhos e ficando quieto, diminuindo o input sensorial, colocando o corpo em estado de tranquilidade e não mais enfoca o tempo linear, você pode ficar ciente unicamente de como está pensando e sentindo. E se começa a prestar atenção a seus estados inconscientes de mente e corpo e fica familiarizado com seus programas automáticos e inconscientes até eles se tornarem conscientes, você está meditando? A resposta é sim. Conhecer a si mesmo é meditar. Então, deixa eu fazer um parênteses, Débora. Eu percebo muito isso no meu dia a dia, né? Tem dias que eu não paro e medito de arrancada, assim, na hora que eu acordo. Diversos fatores. Às vezes até por falta de desejo mesmo. Mas no decorrer do dia, eu já tenho isso como um hábito muito automatizado. Então é isso, eu observo muitos meus pensamentos, minhas ações, os meus sentimentos conectados, né, as minhas emoções conectadas aos pensamentos e ao que eu estou experienciando, e a partir disso vou fazendo as reflexões, que então não deixam de ser essas meditações. Então, ao longo do dia, eu faço diversas meditações, e muitas vezes algumas pessoas até citam, né, meditações ativas. Eu digo que sim, é possível, né? Hoje eu já faço isso de forma muito natural, quase que no automático, sabe? Quando a gente aprende a dirigir e coloca ali as marchas sem perceber, hoje eu me percebo nesse lugar.
Mas para isso, eu sim, sentei muito meu popô na cadeira, muito, né? Persisti, me conectei muito à disciplina, à perseverança, né? A coisas que então proporcionaram eu abrir esse espaço. Senti dizer isso para vocês. Se não está mais sendo aquela antiga personalidade, em vez disso, está notando diferentes aspectos dela, você não concordaria que você é a consciência observando os programas da antiga identidade? Em outras palavras, se você observa conscientemente o antigo eu, não está mais sendo o antigo eu. Quando você deixa de ser desinformado para ficar informado, começa a objetivar sua mente subjetiva. Ou seja, ao prestar atenção ao velho hábito de ser você mesmo, sua participação consciente começa a separá-lo daqueles programas inconscientes e a lhe dar maior controle sobre eles. A propósito, se você tem sucesso em restringir conscientemente esses estados rotineiros de mente e corpo, então as células nervosas que não mais disparam juntas, não mais se conectam juntas. Ao podar o hardware neurológico do antigo eu, você também não mais sinaliza os mesmos genes de modos idênticos. Você está quebrando o hábito de ser você mesmo. Complete uma nova e maior expressão do eu. Agora vamos dar mais um passo. Você há de concordar que quando fica familiarizado com o antigo eu, a ponto de nenhum pensamento, nenhum comportamento e nenhum sentimento fazê-lo cair inconsciente. Deixa eu só parar um pouquinho, porque eu estou sentindo aqui, ó. Segue adiante. Não. Espera. Percebe que, às vezes, querer refletir um pouco mais sobre o que tu ouviu agora há pouco é quase como se tu quisesse parar aqui de escutar, de ouvir, é porque tu não iria assimilar o restante. Confia e segue ouvindo, tá? Senti muito forte, não estava conseguindo nem ler, porque me veio forte de dizer isso. Segue e confia. Depois, se tu precisar, tu vai lá e ouve novamente, lê novamente, mas confia, só confia. Agora vamos dar mais um passo. Você há de concordar que quando fica familiarizado com o antigo eu, a ponto de nenhum pensamento, nenhum comportamento, nenhum sentimento fazê-lo cair inconscientemente nos padrões anteriores, seria uma boa ideia começar a se familiarizar com o novo eu. Assim sendo, você pode se perguntar: qual é uma maior expressão de mim que eu gostaria de ser? Anotem essa pergunta e colhem ela na geladeira. Inclusive, todas essas outras perguntas que ele foi trazendo aqui nesses últimos episódios, façam isso se vocês sentirem, registrem, tá? É uma ótima dica. Nós vivemos de perguntas por aqui, porque as perguntas nos conectam a essas respostas. O nosso consciente vai trazendo através dessa energia, né, da fonte criadora, enfim, daquilo que vocês acreditam, de Deus, qualquer coisa que seja que vocês acreditam, lembrem que as perguntas conectam. Não é ficar martelando na resposta. Façam a pergunta. Então, a pergunta do momento aqui: qual é a maior expressão de mim que eu gostaria de ser? Se você ativar o lobo frontal e contemplar esses aspectos do eu, começará a fazer o seu cérebro funcionar de modo diferente do antigo eu. Quando o lobo frontal, o CEO, cogita essa nova questão, examina o panorama do restante do cérebro e combina homogeneamente todos os seus conhecimentos e experiências armazenados em um novo modelo de pensamento. Isso ajuda a criar uma representação interna para você começar a enfocar. Esse processo de contemplação constrói novas redes neurológicas. Quando você pondera sobre a questão fundamental anterior, seus neurônios começam a disparar
e se conectar em novas sequências, padrões e combinações, porque você está pensando de forma diferente. E sempre que faz seu cérebro funcionar de forma diferente, você muda a sua mente. Ao planejar suas ações, especular sobre novas possibilidades, invocar modos inovadores de ser e sonhar com novos estados de corpo e mente, haverá um momento em que o lobo frontal ligará e baixará o volume dos três grandes. Lembrem, três grandes: ambiente, tempo e corpo. Quando isso ocorre, o pensamento que você está pensando se torna uma experiência interna. Você instala novos programas de software, hardware, em seu sistema nervoso e parece que a experiência de ser seu novo eu já foi realizado no cérebro. E se você repetir esse processo todos os dias, seu ideal se tornará um estado mental familiar. Há mais um ponto aqui. Se você se ocupa tão bem do pensamento que está enfocando, que este literalmente se torna uma experiência, o produto final é uma emoção. Uma vez que essa emoção é criada, você começa a se sentir um novo ideal, e o novo sentimento começa a se tornar familiar. Lembre-se de que quando o seu corpo começa a responder como se a experiência já fosse uma realidade presente, você sinaliza seus genes de novas maneiras. E seu corpo começa a mudar antes do evento físico em sua vida. Você fica à frente do tempo e, mais importante, migra para um novo estado de ser. Mente e corpo trabalhando juntos. E se você repete esse processo constantemente, esse estado de ser também se torna familiar. Se você consegue manter o estado modificado do corpo e mente, independentemente do estado do ambiente externo, das necessidades emocionais do corpo, e maior que o tempo, deve surgir algo diferente no seu mundo. Isso é a lei quântica. Vamos resumir. De acordo com o nosso modelo de meditação, tudo o que você tem de fazer é se lembrar de quem não quer mais ser. Até isso ficar tão familiar que você reconheça seu antigo eu, os pensamentos, comportamentos e emoções conectados ao antigo eu que você quer mudar, em tal medida que não dispare e desconecte a antiga mente e não mais sinaliza os mesmos genes das mesmas maneiras. A seguir, você contempla repetidamente quem você quer ser. Como resultado, dispara e conecta novos níveis mentais, para os quais condicionará o corpo emocional geneticamente, até que se tornem familiares e uma segunda natureza. Isso é mudança. Sabe qual foi o exemplo que me veio para isso aqui? Por exemplo, quando tu está de dieta e tu está muito focado numa dieta, tu vai ao supermercado. O supermercado, ele não se modifica porque tu estás de dieta, né? Então, aqueles corredores onde tem aquelas coisas que tu ama e que agora tu tá redirecionando a tua energia, fazendo novas escolhas para que os teus resultados se alinhem com o que tu deseja para ti, tu vais passar por aqueles corredores, né, com os doces, com as guloseimas, que não é o meu caso, por exemplo, e já não mais vai te sentir impulsionado. Tu vai enxergá-los, mas tu não te sentirá mais impulsionado como tu era antigamente a entrar nesses corredores. Então, tu ali percebe que as novas escolhas, os novos caminhos neurais estão estabelecidos, porque eles vão aparecer. Então, a tua história, a tua memória, ela não vai evaporar. Ela vai seguir lá, que nem aqueles corredores das guloseimas.
Porém, vai chegar um dia que tu vai passar já por esses corredores de forma desapercebida e vai olhar para trás. Nossa, acabei de passar por esse corredor e nem ao menos olhei e nem muito menos desejei. Então, aí tu entende que tu tá num outro nível. Tu chegou nesse novo nível, tu criou esse novo hábito e tu te tornou uma nova pessoa. É isso, me veio. Porque eu tive essa tomada de consciência esses dias no supermercado, tá? Quando eu passei, eu disse, nossa, eu nem mesmo desejei. E nem mesmo me dei conta que eu estava aqui nesse corredor. E isso é muito potente, é muito bom. Mais um pouquinho, amiga. Lê essa última partezinha para nós. Leio sim. Uma segunda definição de meditação, cultivar o eu. Além do significado em tibetano, meditar em sânscrito significa cultivar o eu. Gosto especialmente dessa definição por causa das possibilidades metafóricas que oferece, por exemplo, jardinagem ou agricultura. Quando você cultiva o solo, pega uma camada de terra compacta que ficou inculta por um tempo e a resolve com uma pá ou um outro implemento. Expõe terra, Revolve, né, amiga? Sabe a coisa de revolve. revolver? É. Sim, perdão. E revolve com uma pá ou outro implemento. Expõe terra e nutrientes novos, facilitando a germinação das sementes e o enraizamento dos brotinhos. O cultivo ainda pode exigir que você remova plantas da temporada anterior, cuide de ervas daninhas que passaram desapercebidas e retire quaisquer pedras que surjam na superfície pelo peneiramento natural. Nessa metáfora, as plantas da última temporada podem representar suas criações passadas derivadas de pensamentos, ações ou emoções que definem o antigo eu familiar. As ervas daninhas podem significar atitudes, crenças ou percepções de longa data sobre você mesmo que subconscientemente minam seus esforços e que você não tinha notado, porque estava muito distraído com outras coisas. E as pedras podem simbolizar suas várias camadas de bloqueios ou limitações pessoais, que naturalmente vêm à superfície com o tempo e bloqueiam seu crescimento. Tudo isso precisa ser tratado para que você possa plantar um novo jardim em sua mente. Do contrário, se você plantasse um novo jardim ou lavoura sem preparação adequada, obteria poucos frutos. Minha esperança é que a essa altura você entenda que é impossível criar qualquer novo futuro quando você está enraizado em seu passado. Você deve limpar os antigos vestígios do jardim, da mente, antes de poder cultivar um novo eu, plantando as sementes de novos pensamentos, comportamentos e emoções que criam uma nova vida. O outro elemento-chave é assegurar que isso não ocorra ao acaso. Não estamos falando de plantas em ambiente selvagem que espalham sementes de qualquer jeito pelo solo, com porcentagem diminuta de eventualmente frutificar. Pelo contrário, cultivar exige a tomada de decisões conscientes. Quando arar o solo, quando plantar, o que plantar, como cada uma das espécies plantadas conviverá em harmonia com as outras, o quanto misturar de água, fertilizantes e etc. Planejamento e preparação são essenciais para o sucesso da iniciativa, requerem a nossa atenção cuidadosa, diária. De modo semelhante, quando falamos em cultivar um interesse por um tema específico, significa pesquisar detidamente aquela área de interesse. Além disso, uma pessoa cultivada é alguém que escolheu cuidadosamente ao que se expor e que acumulou amplo conhecimento e experiência. Novamente, nada disso é feito num capricho e pouca coisa é deixada ao acaso. Quando você cultiva algo, busca ficar no controle, e isso é requerido quando você muda alguma parte do seu eu. Em vez de permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente, você intervém e dá passos conscientes para reduzir a probabilidade de fracasso. O propósito por trás de todo esse esforço é colher uma safra. Quando cultiva uma nova personalidade na meditação, a produção abundante que você busca é uma nova realidade.
Criar uma nova mente é cultivar um jardim. As manifestações que você produz a partir do jardim de sua mente são como colheitas extraídas do solo. Vigie direito. É isso aí. A gente sabe que é bastante coisa, a gente sabe o quanto isso mexe e muitas vezes pode até trazer um certo temor, né, amiga? Um desconforto, né? Desconforto. Tudo que sai daquilo que a gente está bem acomodadinho, bem, né? Até nas situações que não são tão boas, tão agradáveis, sair disso pode gerar, né? Um desconforto. É. Então, sintam-se aí acolhidos por nós. A gente envia muito amor incondicional para cada um de vocês. A gente pede para que essa fonte criadora de tudo que é limpe todo e qualquer resquício, qualquer impureza de tudo que foi liberado, mexido no dia de hoje, né, nas emoções, que isso tudo possa decantar para a Terra, lá para o centro da Terra, e voltar revitalizada essa energia como se fossem as raízes de uma árvore, nutrindo cada um dos chakras de vocês, alinhando, purificando, depurando e expandindo a consciência conectada a esse amor infinito da fonte, e que a quem assim acreditar, né, que os anjos de vocês possam estar ao lado de vocês, em todos os momentos da vida de vocês, iluminando, acolhendo todas essas escolhas, esses desejos. Saibam que vocês não estão sozinhas e que estamos juntos nessa trajetória, e que sim, logo em breve o conforto começa a nos visitar, e os processos começam realmente a se tornar mais leves e menos dolorosos e mais reflexivos. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, da minha alma, para cada um de vocês que está aí acolhendo esse processo. E deixem aqui seus comentários, o que estão achando sobre essa obra, sobre este livro, o quanto ele tem impactado a vida de vocês e tem feito vocês refletirem aí no dia a dia, que isso possa passar não como aquela tempestade que destrói, que arrasta, que, né, aquela ventania, que vocês possam sentir os pés de vocês firmes no solo, enquanto essas transformações todas aí acontecem. Lembrem de respirar, de beber bastante água e de se conectar com o divino, né? Com aquilo que vocês acreditam e sentem sobre o divino, conforme a crença de cada um aí. Eu digo isso, mas saibam que sim, né? Eu e a Débora acreditamos muito nisso, né, Débora? Sim, sim. Nessa energia dessa fonte criadora, conectada a todo esse campo, né? Quântico, porque é isso, nós estamos inseridos nisso, mas a espiritualidade sempre nos move, assim, nós temos muita conexão com a espiritualidade, não estamos falando aqui nem de religião, né, nem de espiritismo, nem de nada, é espiritualidade mesmo, né, que nós somos seres espirituais, enfim, é isso, senti de trazer, vocês vão sempre ver eu dizendo, sim, eu senti, porque é isso, a Lise é muito o sentir, né, minha forma intuitiva, ela é conectada ao sentir, é o que me conecta às pessoas também. E eu desejo, então, do fundo do meu coração, que a gente siga aqui, ó, juntinhos nessa jornada, e quantas outras jornadas surgirem a partir daqui. Vocês também já estão convidados. Inclusive, que se não for através de nós, né, Débora? A gente sabe também e conhece muita gente muito legal que pode se conectar à energia de vocês, e porque nós não somos assim, né, de puxa para nós e não solta. Não. Essa leitura que a gente vai fazendo muito do campo e do que contribui para cada um,
também nos traz essa possibilidade de já ter trabalhado medos e soltar e entender o que é melhor para o outro. Então, sintam-se aí à vontade, né, de seguir conosco ou não. Mas quem gostou, segue aqui com a gente, deixa o teu like, segue essa página caso tu não siga ainda. E nos encontramos no próximo episódio, daqui a pouquinho, para aprofundar mais e mais todo esse conhecimento. Isso aí, Certo? deixando integrar tudo isso aí que a gente está trazendo, né? A gente também fica mexida, apesar de a gente estar lendo isso de novo, né? E aguardamos os comentários aí de vocês. Até É o isso aí. próximo. Até. Grande beijo no coração. Tchau, tchau.